Amém, queridos. Mais uma vez, então, a paz do Senhor a todos. Vamos seguir com o nosso estudo. Estamos falando como tema geral, né, em defesa da fé cristã, um tema de apologética e de heresiologia. Na verdade, tratamos já de praticamente tudo, né? Apologética, heresiologia, tratamos de escatologia, tratamos de cristologia, paracletologia, teontologia, tratamos de diversos temas da teologia sobre o tema geral em defesa da fé cristã. Estamos já encerrando todo este estudo, esta série, né, que já se vão lá quase 9 meses. E nós vamos seguir então falando deste tema, perseverando na fé cristã. Hoje a segunda parte deste assunto, né, que começamos na semana passada, obviamente. É aqui nessa figurinha que está aí na sua tela, você tem, né, ovelhas e você tem um cachorro, né, um lobo misturado e muito parecido. E é basicamente isso, né, sobre o que estamos falando, que nós vamos falar hoje. Nós vamos começar lendo 2 Timóteo 3 de 1 a 7, parte da leitura que fizemos na semana passada. Nós vamos trabalhar sobre a égide deste texto, basicamente nos 3 estudos. Tem mais um estudo final na próxima semana. Vamos também trabalhar em cima deste texto, 2 Timóteo, capítulo 3, versos 1 a 7. Essa primeira leitura eu a farei, e nas demais, ou para as demais, nós vamos então nos revezando, ok? E diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém. Até aqui, como eu disse, parte do texto que nós lemos na semana passada. Na semana passada, nós trabalhamos apenas o verso primeiro, né? E recapitulando o que nós vimos lá, fizemos uma introdução falando que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala sobre essas questões de mundo, de heresias e de muitas coisas. E em um dos seus textos, dos seus textos a Timóteo, que é esse texto que nós lemos, ele faz algumas observações importantes dentro dessa questão da perseverança na fé cristã, né? E ele fala sobre algumas coisas, e ele começa falando no verso de número 1, que foi o verso que nós trabalhamos na semana passada. Ele fala sobre os tempos, né? E no verso primeiro ele fala isso, e ele fala dos últimos dias. Nós trabalhamos isso e mostramos que os últimos dias começaram no dia de Pentecostes, né? Quando Pedro faz a aplicação do texto de Joel, né? Joel diz: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E o apóstolo Pedro, em Atos, diz, né? E nos últimos dias, diz Deus. Se nós fizemos essa conexão, né? Joel usa o depois e Pedro usa o nos últimos dias, e mostramos que quando Pedro aplica Joel ali e muda essa expressão, ele está dizendo: hoje começam os últimos dias, onde o derramamento do Espírito viria. Mas também, claro, existiriam outras questões nos últimos dias, né? Os tempos trabalhosos, como diz o apóstolo Paulo. E aí pegamos esse termo trabalhosos, ele só aparece 2 vezes, né? O termo grego original só aparece 2 vezes no Novo Testamento. Uma é aí, em 2 Timóteo 3:1, e a outra lá naqueles endemoniados, né? Os endemoniados de Gadara,
né, que um texto fala que um, outro fala que eram dois, nós já estudamos sobre isso, né, mas fala que a ação deles, né, eles eram tão violentos, e o termo grego ali é o mesmo termo para trabalhosos, então os últimos dias, os nossos dias, serão tempos trabalhosos, violentos, agressivos, e é o que nós estamos vivendo, né? São os nossos dias, e à medida que a gente se aproxima da volta de Cristo, mais trabalhosos, mais violentos, mais agressivos, dolorosos, penosos, angustiantes serão estes dias. E aí, falamos sobre a incidência, né? O apóstolo Paulo diz aí, sabe, porém, isso, tenha certeza, isso vai acontecer. E nós estamos vendo e vivendo esses dias. E aí, então, né, o que a gente pode fazer, né? Primeiro, preparação é necessária. Não é mais tempo de ser crente no pastor, não é mais tempo de se esconder no pastor, não é mais tempo de se esconder na tradição familiar. É tempo de se preparar, de estar preparado, de estudar, de crescer na graça, no conhecimento, deixar de ser menino inconstante, levado em roda por qualquer vento de doutrina, né? Eu estava conversando agora, até agora há pouco, com uma pessoa sobre isso, né? É tempo de a gente estar preparado, embasado, arraigado no verdadeiro evangelho. E aí falamos, né, da consciência e não do Schadenfreude, né? Lembram desse termo? Schadenfreude. Schadenfreude é uma expressão que existe no idioma alemão, só existe nesse idioma, Schadenfreude, né? Que é essa alegria quando a coisa fica ruim, né? E tem muito crente que pensa isso. Não, então já que, à medida que as coisas pioram, quer dizer que nós estamos mais perto da volta de Jesus, então eu quero mais que a bagaceira aconteça. E não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Esse sentimento de quanto pior, melhor, isso é Schadenfreude. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina a fazer o nosso melhor, sermos os melhores cristãos, os melhores cidadãos, estarmos mais prontos, mas o Senhor vai fazer o que lhe aprouver. Então, né, para nós não é quanto pior, melhor. A gente vai orar para que as coisas melhorem, sabendo que podem melhorar pontualmente, mas não como conjuntura. Ok? Então, isso foi o que nós abordamos na semana passada, aí baseado em 2 Timóteo 3, verso 1. Seguindo no texto, nós vamos falar um pouco sobre o perfil dos hereges. Hoje, claro, você lembra da figurinha lá? O rebanho, e dentro do rebanho, um lobo com cara de ovelha. E eu quero fazer menção do que foi muito frisado pelo pastor Diego nas últimas semanas, enquanto falava da parte do arrebatamento, a realidade do arrebatamento. Queridos, apóstata não é aquele que se desvia. Apóstata é aquele que, estando dentro, começa a crer em outras coisas, pregar outras coisas, ensinar outras coisas, certo? Então, precisa tomar cuidado com isso. E é em cima disso que nós vamos trabalhar hoje. Paulo detalha uma lista de nada menos que 18 atitudes pecaminosas que caracterizarão pessoas, né, e falsos mestres nos últimos dias. Então, toda essa lista que nós lemos aí, dos versos 2 a 4, são 18 características que vão caracterizar, obviamente, as pessoas dos últimos dias, né? Haverá homens, então as pessoas dos últimos dias. Mas pelo que ele diz no verso 6, né? Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. Então, entre esses homens, com todas essas características, estão os falsos mestres. E aí está o negócio. Os falsos mestres fazem parte dessa corja, deste grupo que tem essas características que Paulo lista. Muitas vezes, ou quase sempre, estão dentro da igreja, mas não são dos nossos. E a gente precisa estar atento. E é interessante notar, pensando aí nessa lista dos versos 2 a 4, primeiro,
A lista inteira constitui uma única frase. Veja só, é só vírgula que tem, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos, vírgula, avarentos, vírgula, presunçosos, vírgula, soberbos, vírgula, blasfemos, vírgula, desobedientes a pais e mães, vírgulas, ingratos, vírgula, profanos, vírgulas, sem afeto natural, vírgula, irreconciliáveis, vírgula, caluniadores, vírgula, intemperantes, vírgula, cruéis, vírgula, sem amor para com os bons, vírgula, traidores, vírgula, obstinados, vírgula, orgulhosos, vírgula, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É uma frase só. Ou seja, não são condições isoladas, autoexcludentes. Não é assim. Haverá homens amantes de si mesmos ou avarentos. Quem sabe presunçosos? Não, são amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Uma coisa não exclui a outra, né? São condições complementares e conjuntas, apesar de que nem sempre haverá todas elas juntas. Pode ser, né, que você não encontre em um homem dos últimos dias as 18, mas você vai encontrar várias, né? Então, não são condições autoexcludentes. Não fique procurando, não, mas fulano, né, ali só tem uma, duas, não, porque, querido, não é que vai ter todas e não quer dizer que vai ter só uma e que uma anula a outra, não. Não é uma errada, anula uma certa, não. É uma frase só, é uma lista só. E a gente precisa estar atento a isso, né? Os homens dos últimos dias, eles serão tudo isso aí, quase tudo isso aí, a maioria dessas coisas aí, certo? Uma segunda coisa sobre essa lista: pecados que aos olhos humanos teriam graus de gravidade diferentes são reunidos mais ou menos indiscriminadamente. Veja, talvez você pensar que alguém obstinado, lá no verso 4, não é uma coisa assim, um pecado tão grande quanto um avarento, que a Bíblia chama de idólatra, em Colossenses 3,15, 3,5, perdão, né? Você vai dizer, não, para mim, um obstinado, um cabeça dura, um teimoso, não está no mesmo grau de pecado que um avarento, que um desobediente a pai e mãe, que, né, está desonrando até os 10 mandamentos, né? Na minha interpretação, pois é, na sua interpretação, na nossa interpretação humana. Mas quando Paulo, movido pelo Espírito Santo, coloca tudo isso numa lista só, com diferentes graus de gravidade, seguindo no slide, reforça que aos olhos de Deus, todos os pecados são igualmente graves. Sejam pecados da carne ou do espírito, cometidos contra Deus ou contra o próximo. Não tem essa. A gente sempre não tem o pecadinho e o pecadão. Esse aqui é muito grave, esse aqui não foi tão grave. Aos olhos de Deus, pecado é pecado. Tudo o que te tira a salvação é um pecado. E pronto, se ele tirou a salvação, não interessa se por muito ou por pouco ficou fora. Então, é pecado, acabou. E a gente também precisa perder essa noção. Recentemente eu discutia, conversava com uma pessoa e ela, né, não, eu não acho que eu sou pior do que eu. Eu não estou achando que você é pior, você é melhor. Né? Quem tem que achar não sou eu. Não sou eu que vou estar abrindo os livros e julgando ninguém. O que precisa entender é que, aos olhos do Senhor, a gente não pode se justificar, primeiro, pelo pecado dos outros. O meu é menos grave do que o dele. E segundo, que os pecados são igualmente graves aos olhos do Senhor. E essa lista nos mostra isso. Ok? A ética do século I, quando a Epístola a Timóteo foi escrita, frequentemente usava listas como esta. Então isso é muito comum, né? E o próprio Paulo recorreu a tal recurso, negativa e positivamente, colocar características éticas boas e ruins. Era algo que se fazia. Paulo fez isso. Aqui está uma, né? Mas vamos lá em Romanos 1, 30 e 31, por favor. Alguém leia, por favor, Romanos 1, 30
e 31. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Está aí uma lista, Misericórdia. tá aí uma lista de características negativas. E tem a famosa de Gálatas 5:22, que até as crianças da nossa igreja conseguem cantar, né, que é a lista do fruto do Espírito. É uma lista de características, de ações, de sentimentos que vêm do Espírito Santo, portanto, são positivas, né? Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Uma lista positiva. Então, esse recurso de fazer listas de ações, de práticas, de sentimentos éticos era algo frequente no século I e Paulo usava isso, né? Então, aconteceu aqui. Tá aqui. Inclusive, como o próprio Paulo usou deste recurso, né, recurso de listas, positiva e negativamente, é possível fazer um contraponto entre estas atitudes listadas a Timóteo e a sua lista do fruto do Espírito feita em Gálatas 5. Aqui é 22, né? O fruto do Espírito é Gálatas 5, 22, ok? Está errado, eu vou corrigir. Gálatas 5, 22. Então veja, queridos. O apóstolo Paulo, nessa lista a Timóteo, ele coloca características dos homens dos últimos dias, inclusive dos mestres, como está lá no verso 6. Então, nos falsos mestres, nos hereges, nos apóstatas, você vai encontrar isso aqui. E nós vamos agora então pegar uma outra lista de Paulo, que ele diz assim, bem, mas quem tem o Espírito Santo tem isso aqui, ó. E vamos fazer o contraponto dessas duas listas. A lista do homem dos últimos dias e a lista dos homens que têm o fruto do Espírito. Vamos ver como elas se comportam nesse paralelismo, para a gente ver o que a gente pode esperar ou como identificar os falsos mestres. Primeiro, amor próprio e o amor de Gálatas 5:22. De novo, Gálatas 5:22, né? Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então veja, no verso 2 aí, né? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. O fruto do Espírito é amor. Nós temos um contraponto, nós temos coisas opostas. Um você encontra no homem dos últimos dias, o outro você encontra no homem guiado pelo Espírito de Deus. Amantes de si mesmos, como o nome está dizendo, são homens egoístas, que cultuam seus próprios interesses e faltos de consideração ao próximo. Amantes de si mesmo, egoísta, né? Ego, no grego é eu. Então, egoísta, né? No grego é ego, tá? A gente fala o ego, mas não é ego. No grego é ego, eu. Então, o egoísta é aquele que coloca o seu eu em primeiro lugar. Ele pensa em si primeiro, cultua a si mesmo, o seu próprio interesse. E eu tô nem aí para os outros. O termo original grego, né, filautos, que está aí, é amantes de si mesmo, filautos, é originado de filos ou fileu, né, termo que significa amor de amigo, amizade, afeição. Então, filautos, amigo de si próprio, certo? Que contrasta diretamente com o amor citado em Gálatas. O fruto do Espírito é agape. Alguns chamam ágape. Tem toda uma discussão sobre isso, não vem ao caso agora. Eu aprendi agape. Então, o amor agape, que é amor sacrificial,
desinteressado e altruísta, é o amor verdadeiro, voltado para os outros e para Deus. Então, escrevendo a Timóteo, Paulo disse: haverá homens filautos, amigos de si mesmo, amantes de si mesmo. O fruto do Espírito é agape, o amor ao próximo, o amor verdadeiro, o amor desinteressado. Você tem um contraponto. Em um é o amor a si, no outro é o amor de Deus, que pensa no próximo. Ok? Avareza, aí no verso 2 ainda, né? Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. E lá em Gálatas 5:22, nós temos a bondade, amor, gozo, paz, benignidade, bondade. Ok? Outro contraponto. A avareza é o desejo excessivo de ter, especialmente dinheiro, reter e manter a posse de bens materiais. E se opõe diretamente à bondade, que reflete a generosidade, a doação, não só no sentido de caridade. O avarento retém. O avarento, né, aumenta, ele está pensando no seu lucro. De certa forma, ele é amante de si mesmo. Pensa em: eu vou me fazer financeiramente ou materialmente, literalmente, às custas do outro. A bondade é aquela que cede, é aquela que dá, é aquela que doa, aquela que, né, se doa, se entrega. Não só no sentido de caridade, de fazer boa ação, tá? Mas é o sentimento de ser generoso e, de preferência, sem interesse, certo? Senão não é bondade. De novo, nós temos um contraponto. Os cristãos são chamados a serem desprendidos e a agirem com benevolência. O cristão verdadeiro, ele não é avarento, ele é bondoso, ele é desprendido. Então, alguém, por favor, 1 Timóteo, capítulo 6. Só virar 2 páginas aí na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 7 a 10 e depois 17 a 29. Porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Veja que Paulo fala, né, do problema do dinheiro, né, nada trouxemos, nada vamos levar. Né, então, os que querem ser ricos, né, os que se tornam avarentos, traem para si dores, né? O dinheiro é a raiz de todos, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E aí ele fala, então diz aos ricos, manda aos ricos, né, os cristãos ricos, isso vale para qualquer cristão, que façam bem, né, que sejam bondosos. Por que Paulo fala isso? Porque isso é fruto do Espírito, isso tem que estar em nós. Um cristão verdadeiro, ele é bondoso, ele faz o bem, ele se enriquece em boas obras. E, de novo, boas obras aqui não é caridade, nós também já estudamos isso, tá? Caridade é outra conversa. Boas obras aqui são atos, ações que demonstrem a vida transformada, que não é necessariamente dar cobertor, dar sopa, como muitos crentes, infelizmente, pensam. Ok? São atos que condizem com a vida cristã. O simples fato de você falar a verdade condiz com a vida cristã é uma boa obra. Mas você não deu dinheiro para ninguém, sopa, cobertor para ninguém que está com frio. Né? Então, que repartam de boa mente, que sejam comunicáveis. Nós somos chamados, os cristãos são chamados
a agirem com desprendimento, com bondade, e não com avareza. Avareza é característica do homem dos últimos dias. Colossenses 3:5, até já citei de cor, mas vamos lá. Diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Veja que Paulo não diz que são idolatria. Se ele falasse que são, ele estava se referindo a toda a lista: a fornicação, a impureza, a afeição. Quando ele diz que é, ele está dizendo essa última. Esta última é a avareza. A avareza é idolatria. E, obviamente, né, a idolatria é contrária aos princípios divinos. Certo? Romanos 12:20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. Obrigado, Enzo. Saudade de você. Você não estava aí atento, você não participava, hein? Obrigado. Então, veja. Isso é um chamado ao desprendimento e até ao contrário do natural. Por nós, seres humanos, se teu inimigo está com fome, acaba de matar mesmo. Deixa, faz vontade ainda. Vai lá e come perto dele para espizinhar. Se está com sede, joga água no chão, mas não dê para ele. Isso é o que a gente pensa, mas né? O cristão transformado, o que tem o fruto do Espírito, se tem inimigo, tem fome, você dá de comer. Se tem sede, você dá de beber. Mas ele vai se ver com Deus. Você está amontoando brasas sobre a cabeça dele, a sua cabeça. Veja que não é sobre a tua, é a sua, é a dele. Certo? Então nós fomos chamados ao desprendimento até ao inimigo, a benevolência até ao inimigo. É contrário à avareza, ao reter. Não, é meu. Isso é o contraponto entre o homem dos últimos dias e o homem que tem o fruto do Espírito. Presunção e soberba aí em 2 Timóteo 3:2, né? Ele diz aí: haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. E em Gálatas 5:22 também, está errado aí. Pai, o que aconteceu? Gálatas 5:22. Nós temos o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão. Um faz contraponto a outro. A presunção é denotada pelo termo grego alazon, que literalmente significa um fanfarrão, né? Alguém que tem de si mesmo um senso exagerado e ostentador de autoimportância, ou uma tendência a fazer afirmações grandiosas. É um falastrão, fala muito de si mesmo. Esse é o presunçoso. Já a soberba é denotada pelo termo grego uperefanos, uper, né, que é o para cima, uper ou hiper também, no grego hiper, com H. Bem, deixa para lá. Hiperefanos, né, que literalmente significa orgulhoso, arrogante, soberbo, desdenhoso, transmitindo um senso de autoexaltação e uma atitude de superioridade sobre os outros. Uma vez eu ministrei, né, sobre presunção. A gente presume muita coisa, né? Vocês se lembram dessa mensagem, né? A nossa presunção, a gente presume que a gente pode, que a gente faz, que a gente vai. O homem dos últimos dias, ele é presunçoso. Eu consigo, eu posso, eu vou fazer, eu sou importante. Ele se... presumir é isso, né? Ele assume previamente. Isso não é fruto do Espírito. A soberba é se glorificar, se exaltar, né? Se colocar acima. Né? Então, o homem dos últimos dias, ele se coloca acima dos demais e ele pressupõe muitas coisas.
por causa da sua própria concepção. Isso não é característica do homem do fruto do Espírito, isso é característica do homem dos últimos dias. E como a gente vive tempos em que as pessoas estão presumindo tanta coisa a respeito de si próprio, de Deus, do governo, e aí vai, a lista cresce com a nossa presunção. Não? Além destes, ou como estes, há o orgulho aí no verso 4, né? Orgulhosos, também lá de 2 Timóteo 3, verso 4. Então está no mesmo pacote, né? Presunçosos, soberbos, orgulhosos. Todos estes termos são usados em contexto negativo para destacar um traço de caráter que é contrário à humildade, que leva à servidão encorajada nos ensinos cristãos. O presunçoso, ele não é humilde, ele está presumindo de si próprio, dos outros. Não vai acontecer porque eu, assim, porque, né, vai acontecer porque eu, não, mas eu presumi isso. Você presumiu, mas não quer dizer que é. Não é louco, esta noite pedirão a tua alma. Ele era presunçoso, aquele homem, né? Então, a presunção, a soberba, ela é contrária à humildade, é contrária à mansidão, né? Por outro lado, né, a mansidão, que é parte do fruto do Espírito, é a capacidade de ser humilde, tranquilo e não revidar ou ceder à hostilidade. Então, você tem a humildade como parte da mansidão. O manso, ele é humilde. Você pensar lá quando Moisés diz assim, era Moisés o homem mais manso. Por ele ser manso, ele era humilde. Né? Tudo bem que para escrever isso, só inspirado pelo Espírito de Deus, não diria, faltou humildade para o homem se considerar tão manso. Mas ele foi inspirado por Deus a escrever que ele era manso. E de fato ele era. E para dizer isso, a pessoa tem que ser humilde. Para ser mansa, a pessoa tem que ser humilde. Porque alguém vai vir, né? Vai vir um soberbo para cima de um manso e vai se fazer, e vai destratá-lo, e vai espizinhá-lo, e vai diminuí-lo, e o manso está aqui, humilde na dele, tranquilo. Né? Não, realmente eu não sou isso tudo mesmo, não. Não que ele pense ou que ele não ache, né? Mas ele se considera, né? Eu sou uma pessoa normal, eu sou. Então a mansidão ela é contrária à presunção e à soberba, é contrária ao orgulho. A gente poderia pensar, né, que a presunção e a soberba são obviamente contrárias à humildade. Sim, só que a humildade está dentro do bojo da mansidão. Alguém para ser manso, ele precisa ser humilde também. E você tem esse contraponto. Presunção e soberba, e a mansidão. Um no homem dos últimos dias, dos tempos trabalhosos, o outro naquele que tem ou dá o fruto do Espírito. Ok? Jesus personificou tal mansidão, sendo a maior expressão de humildade e serviço. Filipenses 2, 5-8 é muito conhecido, nós vamos ler, mas mesmo assim. Mas Mateus 11, 29, né? Mateus 11, 28 a gente conhece, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. São as palavras de Jesus. Mas aí ele segue. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, Cristo é essa personificação da mansidão e da humildade. E, como eu disse, uma anda com a outra. Vamos lá em Filipenses 2, 5-8. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Então veja, o sentimento que houve em Cristo Jesus, humilhou-se a si mesmo. Né? E você há de convir, né? Quando injuriavam, não injuriava. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Como é o nome disso? Mansidão. Esse sentimento tem que haver em nós, porque Cristo nos é o exemplo, mas porque temos o Espírito Santo de Deus e devemos manifestar este sentimento. O homem dos últimos dias não dá, não tem. Ele é presunçoso, ele é soberbo. Por isso, alinhados. Sim, pastor Diego, antes de eu seguir. Sim, Desculpa, eu não, apertei o tudo botão bem. errado e aí demorei para levantar a mão. Trabalhando na próxima série de estudos, eu estava lendo um artigo italiano. Ele foi publicado, salvo engano, eu vou comentar ele no estudo, mas eu acho que ele foi publicado em 2021. E ali a pessoa, a que escreveu o artigo, para uma universidade e tal, ele fala sobre alguns problemas que o cristianismo está enfrentando. E ele aponta, dentro desse artigo, uma questão cultural. E vai discorrer sobre a questão cultural e tal, mas onde eu quero chegar? Os homens dos últimos dias eles estão cada vez mais presunçosos, soberbos, porque isso está sendo ensinado pelo próprio núcleo familiar, pela própria sociedade, que eles são alguma coisa mais do que eles realmente são. Né? As famílias estão criando os seus filhos com uma carga de exaltação, né? De glorificação, que meu filho é isso, que meu filho é aquilo, né? É o perfeito, melhor, incrível, né? E todo esse bojo que vai se colocando nas crianças, questões que a gente também já abordou, né? O não, né? Que está sendo tão negativo nos dias de hoje, está sendo retirado, isso está impregnando a sociedade e a sociedade mundial de homens presunçosos e soberbos, pessoas que se acham melhores do que os outros, né? E isso está refletido na sociedade, seja da pessoa que estaciona o carro até a maior autoridade legal, né, legalizada, né, autoridade política, vamos colocar assim, no país, todos se achando melhores uns do que os outros, né, quem tem a maior importância, porque isso está virando uma questão onde a própria sociedade está ensinando isso, né, e aí onde a gente vai parar se todo mundo É bom, mais importante, mais do que o outro. é mais do que o outro, né? Tá virando uma confusão terrível, né? Com Obrigado. certeza. Com certeza. E aí, claro, se isso está arraigado na sociedade, para onde vem? Para dentro da igreja. Né? E hoje, como eu disse, né? Hoje, ser pastor não quer dizer muita coisa, não. Hoje querem ser bispos, apóstolos, vice-Jesus, quarta pessoa da Trindade. Hoje é isso que dá. Né? Pastor é, pastor é comum. Né? Pastor, Sim, eu passei por uma situação, na verdade quem passou mais foi minha mãe, né? Porque quem estava no problema era ela. Se eu falando ainda de dentro da igreja. A minha mãe conversando com um pastor lá na igreja e, e a Marissa aqui, pera um pouquinho. E aí esse pastor perguntou para minha mãe qual era o nome dos filhos dela. E ela falou assim, aquele ali é o Diego e tem o Lucas. Aí ele virou e falou assim, os meus filhos são... Aí falou o nome de dois apóstolos, né? Teoricamente, Pedro e Mateus. Seus filhos nem têm nome de apóstolos, né? Lucas nem era assim, só foi escritor, e o outro nem nada, né? Ou seja, colocando o nome dos filhos dele de uma forma é pelo mais exaltada, mais né? glorificada. Aí minha mãe ficou assim, poxa, que coisa estranha, né? Falando que por nome seria melhor, né? Enfim. Também estou dizendo, nem para dentro da igreja, né? Infelizmente. Por isso,
Alinhados aos exemplos e ensinos de Cristo e dos apóstolos, o Novo Testamento enfatiza a importância da humildade e os perigos do orgulho. O homem que dá o fruto do Espírito, ele é humilde. Ele enfatiza, a Bíblia enfatiza a importância da humildade e ensina os perigos do orgulho, que é quem manifesta o homem dos últimos dias, dos tempos trabalhosos. Vamos lá nos dois textos, Tiago 4:10 e 1 de Pedro 5:6. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor. Seja humilde perante o Senhor e perante os outros. 1 de Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai-vos. A Bíblia nos ensina. O cristão verdadeiro, ele se humilha. Vai marcando aí, vai marcando. Outro contraponto está em blasfêmia e profanação. Lá em 2 Timóteo 3:2 ele diz blasfemos, né? E no final ele diz profanos. E em Gálatas 5:22 o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé. E eu vou, né, aqui tem um detalhezinho muito, muito profundo. Blasfêmia, no grego blasfemos, se refere a discursos ou ações irreverentes, desrespeitosas, aviltantes, difamadoras, ofensivas contra Deus e ou contra as coisas sagradas principalmente, mas também pode se referir a outras pessoas. Então, blasfemos, aí que Paulo está dizendo, pode ser pessoas que blasfemam do nome de Deus ou dos outros, né? E dirigem palavras ofensivas. Quando a Bíblia diz que Pedro começou a blasfemar, quando a criada pergunta para ele na terceira vez que ele nega Jesus, e ela fala: tu estavas com ele, a tua fala te denuncia. E a Bíblia diz que ele começou a blasfemar. Vamos traduzir no popular? Xingar a mulher. Pedro começou a ofender aquela mulher. Né? Então, blasfemar é qualquer coisa nesse sentido. Ok? Pode ser a Deus, pode ser ao próximo. Já a profanação, no grego anosios, é a falta de reverência ou respeito pelo que é considerado santo ou sagrado, ou ainda ser contrário à santidade. Então, profanar é aviltar a santidade, algo que é consagrado, sagrado. Né? Blasfemar é desrespeitar com palavras, com ações, né? Deus ou alguém. Né? Como é que eu vou dizer? Falar mal, agredir verbalmente, profanar, você vai faltar com respeito a algo, né? Com algo que é sagrado. Então, a profanação se refere a algo que é sagrado, ou consagrado, ou santificado. Em um sentido mais amplo, pode se referir a ações, atitudes ou indivíduos que são moral ou espiritualmente corruptos. Pessoas profanas, como Esaú. A Bíblia diz que Esaú era profano. O que Esaú fez? Esaú desprezou a primogenitura que trazia consigo bênçãos espirituais. A primogenitura traria a bênção de Deus. Eu sempre gosto de dizer, né? Se Esaú não tivesse sido profano, Deus teria se apresentado a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Mas ele foi profano, ele desprezou isso. Certo? Porém, o termo grego pistes, traduzido em Gálatas 5:22 como fé, tem como sentido radical o ser persuadido.
denotando principalmente a convicção ou certeza na verdade de algo, que implica na confiança plena, na dependência e na firmeza de pensamento. Isso é fidelidade. Querido, eu vou falar, isso vai aparecer no outro slide, mas eu já vou colocar aqui. O termo grego pistes é um termo muito profundo. E no próprio Novo Testamento, ele aparece com diversos sentidos. Muitas vezes, pistes se refere ao próprio evangelho, né? Aqueles que são novos na fé, né? No evangelho, no pistes, na convicção. Pistes, ele está mais. A gente tem que pensar mais na raiz do termo do que na tradução do termo. O termo pistes, pense sempre em ser persuadido. Então, quando a Bíblia diz, né? Quando Jesus disse àquele pai, se tu puderes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu puderes se convencer, se persuadir da verdade disso, tudo é possível. Acrescenta-nos a fé, acrescenta-nos essa persuasão, a gente quer estar mais persuadido. Porque quando você pensa o termo pistes, com esse sentido, ele vai valer para várias traduções que são feitas na Bíblia e que muitas vezes nos confundem. E aí mesmo, em Gálatas 5:22, aparece, na CF, ele aparece fé. Em algumas versões aparece fidelidade. Algumas pessoas conhecem o fruto do Espírito como fidelidade. Né? E aí, qual é o que está certo? Fé ou fidelidade? Se você pensar como ser persuadido, os dois estão certos. Então, o homem dos últimos dias, ele é blasfemo, ele é profano, ele viola as coisas sagradas, ele fala mal dessas coisas, ele desrespeita o que é sagrado. O homem que tem o fruto do Espírito, ele está persuadido, não quero dizer da santidade, porque fica parecendo que o objeto em si é santo, não, mas da seriedade daquilo, da importância daquilo, do simbolismo daquilo, da força da promessa, ele está persuadido, então ele é fiel, certo? E por isso que, pensando com esse sentido, blasfêmia e profanação se contrapõem à fé, ao ser persuadido, ao ser fiel, ao se manter constante, certo? Hebreus 11:1 não é a definição de fé, tá bom? A gente sempre fala isso, não é a definição de fé que está em Hebreus 11:1. Não, não é. Hebreus 11:1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Ele está dizendo o que que a fé, onde a fé se relaciona com essas coisas. É pela fé que a gente está, né, que se fundamenta, ou é na fé que se fundamenta as coisas que se esperam e a fé que prova as que se não veem. Tá? Mas essa não é a definição de fé. Mas por que que você está tão firme nas coisas que se esperam? Porque você está convencido. Você é fiel a esse pensamento. Consegue entender? Você é fiel ao pensamento, a gente chama de crença. Quando você é fiel a um pensamento, é porque você crê. Então você é fiel à crença de que Deus vai fazer, de que Deus fez, de que tal coisa, de que tal promessa é verdadeira, de que Cristo vem buscar a sua igreja. Né? Eu estou persuadido, então eu sou fiel e eu não brinco com isso. Certo? Vamos lá em 2 de Pedro 2,19, é um texto que eu uso muito. Só a parte B do verso. 2 de Pedro 2,19. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então, você está tão persuadido que você agora é servo, é fiel a essa ideia. Ficou claro, queridos? Ficou claro? Alguém não entendeu? Então, veja, por um lado você tem alguém que não respeita o sagrado, alguém que não respeita a Deus. Por outro lado, aquele que tem o fruto do Espírito, ele confia plenamente em Deus. Ele depende de Deus. Então não é só que ele respeita, ele depende de Deus.
E aí está um contraponto entre o homem dos últimos dias e aquele que tem o fruto do Espírito. No texto do Novo Testamento, a fé é a confiança plena em Deus e no seu poder. Você está convencido de que Deus está no controle. Você está convencido de que Deus pode fazer o impossível. Você está tão convencido disso que você vive em obediência à vontade do Senhor. Não, mas isso é loucura. Sim, mas eu estou convencido, né? Eu tenho pistes. Eu sou persuadido, eu sou convencido de que Deus faz. Eu creio, certo? Então eu vivo em obediência à vontade do Senhor e demonstra respeito por sua santidade. Eu sei quem é Deus. Eu conheço, eu tô. Rapaz, eu creio no poder do Senhor. Eu creio no que Deus pode fazer. Eu creio em quem Deus é, na grandeza, na glória, na majestade do Senhor. Então eu não brinco com isso, não. Né? O que é oposto à blasfêmia e à profanação. Certo? Conseguem ver esse contraponto? Outro contraponto. Desobediência aos pais. Né? Eu botei pais, no texto de Paulo está pais e mães, eu coloquei só pais no sentido de pais e mães, ok? Falta de amor natural também. Paulo dizendo aí em 2 Timóteo 3,3, né? Sem afeto natural. E em Gálatas 5,22, amor e fé. De novo, pistes, certo? Ambos os pecados, tanto desobediência aos pais quanto falta de amor natural, se relacionam a questões familiares, sendo que a expressão sem afeto natural, em grego, é astorgos, cuja origem é a, que em grego quer dizer não, sem, né? E estorger. Lembra que nós tratamos desse estorger? São 4 tipos de amor que existem no grego, né? O agape, que é o amor de Deus, o philos, que é a amizade, não é um amor tão descompromissado, é um amor que pode ser volátil, né? É um amor que tem um certo interesse. Philos depende do outro, né? Agape não, agape Deus nos ama, né? Philos, ser amigo de Deus é outra conversa. Então, philos é um amor que depende, tem essa relação de mão dupla. Você tem agapes filo eros, que é o amor erótico, o amor sexual, a atração física. E você tem o estorger, que, como está aí no slide, é o tipo de amor e cuidado que existe nas relações familiares. É um amor familiar. É aquela história, né? Eu amo minha tia por quê? Porque é minha tia. Né? E é o que se espera, é o amor natural. É natural que a gente ame os parentes. Né? Então, quando Paulo cita aí astorgos, né, sem afeto natural, ou sem amor natural em algumas versões. O amor agape, do fruto do Espírito, é maior, né, é superior, vamos colocar assim, aos outros tipos de amor, né, que é fileu, que eu já disse, que é a amizade, o apreço, né, o carinho, que depende, né, quando um me fere lá, acabou a amizade, né? Eros, que é o amor sexual, a atração física, e o próprio estorger. Então, quando Gálatas cita amor, agape, ele está colocando, ele é superior. O homem que tem o fruto do Espírito, ele ama de forma incondicional, como o amor de Cristo. O que tem, o homem dos últimos dias, ele não ama nem os que naturalmente ele deveria amar, né? Assim, apesar de que agape não implica em fileu, quem ama agape aos outros cumpriu a lei. Então veja, nós precisamos amar ao próximo. Não quer dizer, querido, que eu sou amigo de todo mundo. Tá? Isso é uma coisa, mas eu fiz uma série de estudos só sobre isso. Porque isso é uma falácia que entrou na igreja. Né? Deus é amor, então pronto, pode tudo, tá tudo esculhambado, a gente precisa ser amiguinho de todo mundo. E não é assim. Agape não implica em fileu.
ok? João 3,16 a gente sabe de cor, e eu só vou citar a primeira frase, porque Deus amou o mundo. Então Deus ama o mundo. Deus ama todos os pecadores que estão no mundo. Um amor incondicional. Agora, o que que diz Tiago 4,4? Sabe, não? Então vamos lá, eu sei, mas vamos lá. Tiago 4,4, alguém lê? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Anafilos, em grego. Anafilos, não é amigo. Deus continua, eu te amo, mas a gente não é amigo, não. A gente precisa entender isso, queridos. Muitas coisas estão entrando dentro da igreja, a igreja está se tornando conivente com muitos pecados, que é o amor de Deus. Nem todos que Deus ama, nem de todos que Deus ama, ele é amigo, ok? Mas amar o próximo com amor ágape é cumprir a lei. E cumprir a lei também está escrito lá, né? Obedecer ao pai e à mãe. Então, quem ama cumpriu a lei. Ademais, a falta de estorger é negar a fé, que também é fruto do Espírito. Pistes, que acabei de citar, né? Vamos lá em 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Negar a fé aí é o termo pistes que eu falei. Aqui negou ao evangelho. Ele negou o evangelho. E é pior do que o infiel. Por quê? Porque o infiel você não esperava que ele negasse, que ele seguisse mesmo. Agora, aquele que diz, não, eu estou convencido, lembre de pistes, estar convencido. Eu estou convencido de que isso aqui é a palavra de Deus, é Deus falando, eu tenho que obedecer. E você não cuida dos da sua família, você negou o pistes, você não está convencido. Então veja aí o contraponto. O homem dos últimos dias, inclusive os mestres, ele é desobediente aos pais, ele não se importa com os da sua família, não ama os da sua família, ele é pior do que o infiel. Ele não tem fruto do Espírito. E quem tem fruto do Espírito tem amor, agape e tem pistes. Está convencido da veracidade. Ficou claro, queridos? Irreconciliabilidade. Paulo escreve aí no verso de número 2, verso de número 3, na verdade, né? Verso de número 3. Irreconciliáveis, né? Quem é irreconciliável tem irreconciliabilidade. Então, o homem dos últimos dias, ele é irreconciliável. Mas quem tem o fruto do Espírito tem paz e longanimidade, paciência. O termo original grego para irreconciliáveis é aspondos. Queridos, eu não coloco o termo original grego para tirar onda, mostrar, não. É porque a definição de certos termos nos permite entender mais o que o texto bíblico está falando. Ok? Então, o termo original grego para irreconciliáveis é aspondos, que literalmente significa sem trégua. Veja lá, a spondos, não tem trégua, é o tempo todo em guerra, implacável. Não, a gente não consegue aplacar, acalmar essa pessoa. Irreconciliável, não tem reconciliação. É o tempo todo em guerra. Não quero me reconciliar, eu quero o pau quebrando, né? Não se vincular por trégua. Ou seja, denota o estado em que não há desejo de fazer as pazes ou chegar a um acordo. O homem dos últimos dias, o homem dos tempos trabalhosos, se me permite, os mestres dos últimos dias,
serão pessoas irreconciliáveis. Eles não querem fazer paz, eles não querem estar em trégua com ninguém, não querem ser aplacados, eles querem guerra o tempo todo, não tem acordo. Isso é contrário à longanimidade do fruto do Espírito, né? Ou paciência, que é a virtude que já demonstra perseverança e tolerância que evitam o início do conflito. Enquanto o homem dos últimos dias não quer acabar com a guerra, quem tem o fruto do Espírito não quer nem começar. Ele é paciente, né? Ele persevera ali, ele tolera, ele vai tolerando para que a guerra nem comece. Enquanto o mundo diz, eu dou uma boiada, dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela, o cristão diz o contrário, né? Eu dou um boi para sair de uma briga, uma boiada para não entrar nela. Vamos lá em 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Sejais pacientes para com todos. Os que têm fruto do Espírito, eles são ou devem ser longânimos. Ok? Mas, se o conflito for inevitável por parte da outra pessoa, quem tem o fruto do Espírito, ele é longânimo. Mas o homem dos últimos dias é irreconciliável, ele quer guerra. Então ele começa lá. O cristão, possuidor do fruto do Espírito, tem paz. Aí eu comecei, né? Como é que a gente acaba? Não fui eu quem começou, mas como é que a gente acaba? Ele dá a boiada para sair da briga. Ele é chamado a ser pacificador. Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores. Vamos lá, 2 Coríntios 13,11, né? Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz. Vivei em paz. O cristão tem paz. Marcos 9,50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que o temperareis? Tendo sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende paz, tende sal. Tende sal e paz uns com os outros. Veja que não é tendes. Pode ler aí. Se fosse tendes, é presente, né? É o verbo no presente do indicativo. Vós tendes. Jesus estaria afirmando. Vós tendes sal e tendes paz. Vocês já têm. Mas quando ele coloca tende, é imperativo. Podríamos colocar em tenham sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Tende vós, tenham vocês. São as duas formas do imperativo. Tá? Tende vós, tenham vocês. Então, Cristo está nos dando uma ordem. Quem tem o fruto do Espírito tem paz e ele conserva essa paz. Ele é chamado a ser pacificador. É diferente do homem dos últimos dias. Tranquilo? Estamos chegando. Espera aí que nós estamos indo. Tá? Ingratidão. Em 2 Timóteo 3, eu acho que não é no 2. Ingratos. Ingratos é no 2 mesmo. 3:2. Ingratos. E gozo e paz, de novo, do fruto do Espírito. Ingratidão é a falta de reconhecimento pelos benefícios recebidos de Deus e dos outros. Você não reconhece, né? Quem me deu não fez mais que a sua obrigação. Isso é ingratidão. E todo mundo gosta de gratidão. E ninguém gosta de ingratidão, né? Quando você faz alguma coisa por alguém e a pessoa não te fala nada, você, aqui no Brasil, a gente costuma dizer, de nada, viu? Você estava dizendo, eu estou esperando, seu ingrato, seu agradecimento. Então, ingratidão é essa falta de reconhecimento. Mas tal atitude, né, a ingratidão, é gerada pela amargura do coração, advinda da soberba, da falta de perdão,
sentimentos de injustiça, de conflitos, rixas e etc. A pessoa tem o coração amargo, a pessoa é soberba, eu sou melhor do que todo mundo. Se ele é soberbo, ele não é humilde. Claro, né? Uma coisa é oposta à outra por definição. Então, na cabeça dele, se alguém me fez alguma coisa, realmente não fez mais do que a sua obrigação. Ele tem o coração soberbo, amargo. Falta de perdão, pessoa, né? Pessoa ferida, não perdoa, tem aquela mágoa ali, né? Então ele pensa, né? Quem me fez tem que fazer mesmo, porque já me ofenderam, o mundo, o sistema me ofendeu. Então, as pessoas estão em dívida comigo. Sentimento de injustiça, né? O sistema foi injusto, então tem dívida comigo. Então a ingratidão vem disso, vem dessa amargura de coração. Em todo caso, seja ele qual for, a ingratidão está diretamente ligada à falta de gozo, falta de alegria. Quem tem o coração amargo não tem o coração alegre, né? Então, quem tem o coração amargo não tem o coração alegre, não tem gozo. Então, a ingratidão vem dessa falta de gozo, falta de alegria. Quando você está alegre, quando seu coração não é amargo, você sabe que, né, quem fez alguma coisa, fez por benevolência, te fez um favor, né, de verdade, algo que você não merecia, te fez uma graça. Né? Fulano fez uma gracinha comigo, né, no sentido bom. Ele fez algo para mim que eu não merecia. Né? Então eu sou grato a ele, eu estou alegre por isso. Né? A Bíblia também parece indicar que a falta de paz leva à ingratidão. Vamos lá em Colossenses 3, aí sim, 3,15, que é um verso também muito conhecido. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A gente usa muito o final desse verso, né, a parte B, especialmente no culto de Thanksgiving, né, sede agradecidos. Mas se você pegar as orações destes dois versos, veja, sobre tudo isto, revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Ponto. Então, revistam-se de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus. Então, se você estiver revestido de amor, que é o vínculo da perfeição, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, domine em vossos corações. Então, sobretudo revestidos de amor e deixa a paz de Deus dominar em vossos corações e sede agradecidos. À medida que você tem paz, você é agradecido. Porque a paz de Deus vem do amor. Revestido de amor, você tem paz de Deus. E tendo paz, você é agradecido. Faz sentido? Né? Usando as orações dos versos, a gente vê isso. Então a Bíblia mostra que a gratidão está vinculada à alegria no coração, à paz no coração. Estou em paz, eu não estou em guerra, eu não tenho amargura de coração. Não estou faltando perdoar ninguém. Eu tenho paz no meu coração, eu sou alegre e sou grato a Deus e a quem me faz alguma coisa. Fruto do Espírito. O homem dos últimos dias, ele é ingrato, ele tem o coração pesado, ele tem o coração em guerra, irreconciliável. Por isso que eu falei que uma coisa não exclui a outra, ao contrário, são coisas que se somam, ele é irreconciliável, ele está o tempo todo em guerra, ele é ingrato. Certo? Entendido? Ou seja, ingratos não têm alegria e paz. E vice-versa. Quem não tem alegria e paz é ingrato. Uma coisa puxa a outra. Ingratos não têm alegria e paz. E quem não tem alegria e paz é ingrato. E aí está o contraponto do homem dos últimos dias, daquele que tem o fruto do Espírito. Ok? Calúnia, crueldade e falta de amor. Aí no verso 3, né? Caluniadores, cruéis
E aí ele fala sem amor para com os bons, faltos de amor. Fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade e bondade. São coisas que se contrapõem. Calúnia é a acusação falsa que fere a honra ou a reputação. Fulano é isso. Mesmo que ele não seja, agora para todo mundo ele passou a ser. Crueldade é falta de compaixão, disposição de causar dor aos outros. Então, além de eu não tenho compaixão, mas eu ainda estou disposto a causar a dor. Né? É o Schadenfreude. O termo grego afilagatos, a fila, né? A fila, sem amizade, né? Então, sem amor para com os bons, né? É literalmente desprezo pelos bons, descrevendo a indiferença ou oposição à bondade e àqueles que a praticam. Então ele ataca a reputação, a honra dos outros com falsidade. Ele está disposto a causar dor na pessoa e geralmente ele é cruel quando calunia. E ele é indiferente. Fulano é bom? O problema é dele. Eu vou causar a dor. Ele é bom, eu sou mal. Simples assim. E por definição, essas três coisas já, né, se contrapuseram ali a amor, benignidade e bondade do fruto do Espírito. Né? Novamente, todas essas características, calúnia, crueldade, falta de amor, são opostas ao amor ágape, pois focam o ataque, o dano ao próximo. Calúnia, crueldade e falta de amor foca o dano. É aquela coisa que a gente fala. Qual é o contrário do amor? As pessoas falam, é o ódio. Não, não é o ódio, é o egoísmo. O amor agape, ele é altruísta, ele pensa no próximo. O ódio também pensa no próximo, só que para o mal. Certo? E aí está o ponto. Então, calúnia, crueldade e falta de amor, a gente pode resumir com ódio. Eu quero atacar, eu quero causar o dano, eu sou irreconciliável, eu não quero ter paz e quero causar estrago. Vamos lá em Romanos 13, 9 e 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O verso 9, Enzo, por favor. Romanos 13, 9 e 10. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento nessa palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O verso 10. O verso 10 diz: o amor O não faz. amor não, Pode o ler. amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então veja: se você está querendo causar o mal ao próximo, né, o amor não faz mal ao próximo. Então, calúnia, crueldade e falta de amor não são amor. Claro. Certo? E todas elas, calúnia, crueldade e falta de amor, se opõem à benignidade. E uma coisa que esses dias me veio, quando eu fiz esse estudo, na verdade, antes de fazer esse estudo eu já tinha visto, mas achei interessante usar agora. Tem muita gente que tem essa dificuldade de ver a diferença entre benignidade e bondade no fruto do Espírito. Na Bíblia em inglês, benignidade é expressa por kindness ou gentileza. Não vamos mudar o texto da ACF, tá bom? Mas não vamos mudar o texto da ACF. Mas para que você saiba, então o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fé, mansidão e temperança. Tá? Se você quiser colocar legal, né? Benignidade, ou gentileza, bondade, pistes, mansidão e temperança. Então, na Bíblia em inglês é gentileza, tratar bem o próximo. E a bondade, né, qualidade moral que reflete o desejo de fazer o bem, abrangendo gentileza e benevolência. Então, bondade traz no seu bojo a gentileza.
mas não necessariamente. Às vezes a pessoa não é gentil, mas faz o bem, né? A pessoa é meio grosseira, mas faz o bem, né? O fruto do Espírito tem a gentileza e tem essa bondade. E tudo isso é contrário à calúnia, né? Você caluniar o outro, você não está sendo gentil. Você está disposto a fazer mal, a causar dano, ser cruel, você não está sendo gentil, você não está sendo bondoso. Então, o homem dos últimos dias, ele é caluniador, ele é cruel, ele não tem amor para com os bons, mas o homem que tem o Espírito de Deus, o fruto do Espírito, ele tem amor, benignidade e bondade. Ok? Traição e fidelidade, por definição, né, já são contrárias. Traição, no verso 4, né, traidores. E fidelidade, a mesma, pistes. E aí está, como eu falei, pistes é um termo muito profundo no Novo Testamento. Traição é a quebra da confiança e da lealdade, claro. E como eu já falei lá atrás, o termo grego pistes tem em seu sentido radical o ser persuadido, denotando principalmente a convicção ou certeza, né, a crença na verdade de algo, tudo que eu já falei lá, que implica na confiança plena. De quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Então eu confio plenamente na dependência e na firmeza de pensamento. E quando você é firme num pensamento, você é fiel. Por isso que algumas versões, né, de fato, algumas versões bíblicas traduzem o termo em Gálatas 5:22 como fidelidade e não como fé. Tem muita gente que não, né, mas pastor, por que naquela versão tem fidelidade e nessa tem fé? O termo grego pistes, ele tem no seu bojo essas duas coisas. E quem tem fé é fiel. E quem é fiel tem fé, ele está persuadido de alguma coisa. Eu não estou falando só da fé em Deus. Quem é fiel tem fé. Quem é fiel ao seu cônjuge tem fé no seu cônjuge, ele está convencido, né? Eu amo meu cônjuge, eu não vou trair meu cônjuge, né? É fiel à aliança. Ele tem fé nessa aliança. Por isso que algumas versões trazem fidelidade. O termo é pistes, ok? Então, a traição do homem dos últimos dias se contrapõe à fidelidade daquele que tem o fruto do Espírito. Então, traição é o contrário de pistes, que é parte do fruto do Espírito. Ok, queridos? Tranquilo até aqui? Um outro que é bem óbvio, que está aí, é a intemperança, né? Intemperantes, no verso de número 3. Né? Verso de número 3, intemperantes. E a temperança, ou domínio próprio, em Gálatas 5:22, né? Que é o último dos gomos, vamos dizer assim, do fruto do Espírito. Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. A temperança, no grego ekkrateia, é o controle sobre as próprias ações, emoções e pensamentos, particularmente quanto aos desejos e impulsos, alinhando-os à vontade de Deus e seu padrão moral. Isso é a temperança. Eu consigo me controlar, eu consigo controlar os meus desejos, os meus impulsos. Não é que eles não vão existir. Veja que, por definição, a temperança traz isso. O desejo, o impulso vai existir, mas eu consigo controlar. Certo? Já a intemperança, no grego akrateia, veja que, como eu falei, a quer dizer não, sem, krateia, crateia, né, o controle. Então, sem controle e com controle próprio. Aqui é uma contração, não é o caso aqui de explicar, quando você tem o ômicron no final e tal, você tem toda uma explicação gramática no grego, aqui é egocrateia, né, controle do eu, ok? Então, já a intemperança, no grego, a akrateia, é a incapacidade, entre aspas. Por quê? Porque se eu colocasse ali sem aspas, realmente a pessoa é incapaz, não tem jeito, é caso perdido. Eu coloquei entre aspas porque você tem condição, mas você talvez não tenha a força de vontade necessária, talvez você não tenha nem a vontade necessária para dominar os impulsos, né? Então,
A acrateia é a incapacidade de exercer tal autocontrole, sendo dominado pelos próprios desejos e impulsos, e com isso agindo contra os princípios divinos. Da mesma forma, o impulso existe. O impulso vem em quem tem temperança e em quem tem não, quem tem intemperança. O impulso existe nos dois. Um consegue dominar, o outro não. O homem dos últimos dias é guiado pelos seus impulsos. Colocar num termo bem feio, ele é quase, né, como um animal. É algo animalesco. Ele é guiado como se fosse um instinto. Aquele que tem o fruto do Espírito Santo, que manifesta o fruto do Espírito Santo, ele tem o instinto, mas ele não se deixa dominar por ele. Óbvio aí, literalmente, as duas características se opõem, né? Do homem dos últimos dias e daquele que tem o fruto do Espírito. Hedonismo e gozo. Veja, no verso 4, ele diz aí, mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E fruto do Espírito é amor, gozo. Ser mais amigo dos deleites do que amigos de Deus é idolatrar os prazeres. Veja, eu tenho mais afinidade, mais amor, mais carinho, né, pelos deleites, pelos prazeres, do que por Deus. Logo, os deleites são o meu Deus. Sim, se algo ocupa o lugar de Deus, esse algo é o seu Deus. E se tem algo do que você é mais amigo, tem mais prazer do que do próprio Deus, então esse algo é o seu Deus. Logo, ser mais amigo dos deleites do que amigo de Deus é idolatrar os prazeres. E isso tem nome, chama-se hedonismo. Por isso que eu coloquei lá no título hedonismo, né? Hedonismo é a doutrina filosófica e ética que considera o prazer como o bem supremo e objetivo da vida. O objetivo da vida é ter prazer. E por isso busca, né, busca esse prazer e evita dor e sofrimento. É algo que tem entrado nas igrejas também, nós já falamos disso aqui. Então veja, quando Paulo diz aí mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, ele podia ter colocado hedonistas. Ok? É a idolatria pelo prazer. Então esta alegria hedonista se baseia na efemeridade dos prazeres carnais e das situações. A alegria dessas pessoas, né, o prazer dessas pessoas está nesses prazeres carnais, efêmeros. Eles acabam. E por isso que, quando ele acaba um, ele já quer consumar outro. Né? Porque acabou. Então ele precisa ficar indo atrás. É isso que move, é isso que alegra o coração. Né? Há uma canção do Oséias de Paula, de 1900 e deixa para lá, que eu gosto muito, né, que é Que Delícia, Meu Deus. Ela diz isso, e quem busca os prazeres do mundo geralmente prefere sofrer, porque a cada prazer que consuma, a vida se escuma, qual flor a fenecer. Então, consumou o prazer ali, acabou, vou ter que ir atrás de outro. Acabou a alegria, ele não tem alegria duradoura. É algo efêmero, situacional. A festa, eu tô alegre, acabou a festa, eu não tô mais alegre. Certo? Por sua vez, o gozo do Espírito Santo vem da relação com Deus e de seu propósito para a vida do cristão, independentemente das circunstâncias externas. O cristão, ele é feliz, né? Como a gente canta, já os filhos de Deus, bem alegres, são. Eu fiz essa correção, né, no hino da harpa. Já os filhos de Deus, bem alegres, são, porque estado é algo efêmero, passageiro, ser é algo perene. Então, o cristão, ele é alegre.
Não que ele não passe por problemas, não que ele não vá ter momento de choro, mas ele tem alegria no seu coração porque ele se relaciona com Deus. E dependente do que acontece, eu tenho a alegria do Senhor no meu coração. Né? Neemias 8:10, que não está escrito aí, né? Mas ele é muito conhecido. Né? Vou só pegar o final, né? Porque eu posso citar o verso todo, mas Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se a gente está se relacionando bem com Deus, nós temos a alegria do Senhor na nossa vida. Eu queria ler aí os 3 textos, já estamos nos encaminhando para o final. Eu ler os 3 textos, Jeremias 15:16, João 15:9-11, Romanos 15:13. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. A tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. A minha relação com Deus, ouvir as palavras do Senhor, são para mim o gozo e a alegria do meu coração. João 15:9-11. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Como é que o gozo do Senhor permanece em mim? Se eu permanecer no amor do Senhor. Então, à medida que eu me relaciono com Deus, permaneço no seu amor, o gozo do Senhor é completo em mim, independentemente das circunstâncias externas. Não é algo efêmero e passageiro. É algo relacional, é algo perene. Romanos 15:13. Ora, ora, ó Deus de esperança, vos em Ora, ó Deus de esperança, vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Então, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz. Ele nos enche de todo gozo e paz. Então, enquanto os homens dos últimos dias são hedonistas, porque precisam, é nisso que está a alegria deles. Acaba uma, ele precisa arrumar outra, ele não tem, ele precisa colocar algo no vazio. Aquele que tem o fruto do Espírito, ele tem gozo por sua relação com Deus. Ele permanece no amor de Deus, ele obedece ao Senhor, ele fica na sua vontade e ele tem gozo. Ok, queridos? Então, né, por que que nós falamos tudo isso? E fizemos todo esse contraponto, por quê? Para chegar onde? Enquanto o fruto do Espírito é o conjunto de virtudes que refletem a transformação de vida por Deus e que se aproxima mais dele e dos demais, as características dos hereges e falsos mestres, listadas em 2 Timóteo 3:2-4, mostram que tais pessoas têm a vida centrada no egoísmo e na imoralidade. O que que eu estou, né, de novo, por que que eu fiz todo esse contraponto? Porque o fruto do Espírito, a lista do fruto do Espírito, dos elementos do fruto do Espírito, mostra pessoas que têm a vida transformada por Deus. O fruto do Espírito não é algo opcional. O fruto do Espírito não é ministério. Eu fui chamado para ter o fruto do Espírito. Todo aquele que tem em si o Espírito Santo, ele vai manifestar o fruto do Espírito. É claro que nós não estamos glorificados e já temos todos eles, e por causa disso a gente já consegue se controlar em todas as situações. A gente não tem momento nenhum que não tem paz, não tem momento que a gente não briga com os outros. Não é isso. Mas o fruto do Espírito, né, a gente está sendo aperfeiçoado e a gente vai melhorando nessa manifestação. Então, o fruto do Espírito vai mostrar aquele que tem a vida transformada por Deus. A lista de 2 Timóteo
vai mostrar aqueles que são os homens dos últimos dias. Pessoas que têm a vida centrada no egoísmo e na imoralidade, né? Ou seja, os princípios de vidas dos hereges. Lembra que eu falei que no verso 6 aí, ele fala dos mestres que entram pelas casas, que levam cativas mulheres. Eles são os mestres, eles são os hereges, os apóstatas. Estes homens, os princípios de vida deles são diametralmente opostos aos princípios divinos. E é esse o ponto que eu queria chegar. Se você pegar a própria Bíblia e bater pessoas que têm a vida transformada por Deus, têm todas essas características. Falsos mestres têm essas outras características, que são exatamente o oposto daqueles que têm o fruto do Espírito. Os hereges, nós estamos estudando sobre hereges, né? Todo este trimestre não, né? Todo este período de 9 meses, toda essa gestação, nós estamos falando de hereges. E a característica deles são pessoas cujos princípios de vida são diametralmente opostos aos princípios divinos. E apesar de que tais condições sempre existiram em alguma medida, queridos, caluniadores, desobedientes a pai e mãe, né, todas essas que Paulo listou, né, traidores, caluniadores, avarentos, presunçosos, isso sempre existiu. Depois que o pecado entrou no mundo, a coisa sempre, né, sempre existiu. Mas é nítido que nas últimas décadas elas vêm florescendo em medida mais alarmante. É ou não é? Né? Eu, né, não sou tão velho assim, e o mundo de hoje não é o mundo da minha infância. As pessoas hoje, volta e meia eu converso isso com a minha esposa, né? As pessoas hoje não são benevolentes e bondosas como eram antigamente. Quando eu era criança, que brincava na rua, descia debaixo do prédio, ficava por ali na quadra brincando, as pessoas não são mais as mesmas. Nas últimas décadas, essas condições têm piorado. E dentro da igreja também. Dentro da igreja também. Os hereges estão aumentando. Olha para as igrejas, pessoas. Vai dizer que não há. Não quero dizer o termo obreiro que fica parecendo, mas pessoas que têm títulos e cargos que não são avarentos, amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Você vê isso hoje nos púlpitos. Você vê isso hoje à frente de classes de ensino bíblico, escola dominical e tantas coisas. Está aumentando. Está aumentando. Mas desde os tempos apostólicos e chegando até os dias atuais, tais mestres têm aparência de piedade. E esse é o problema. Estão lá na igreja, falam varão de fogo, dizem, ô glória, eita Deus, tem aparência de piedade. Isto é, uma religiosidade vazia, com linguajar, trajes ou outras simulações públicas de santidade. São pessoas, né, que se vestem de uma forma que você fala, uau, né, mais, não vou dizer mais santo, né, do que muitos que estão hoje, né, muito sérios. Né, o estereótipo da santidade, o protótipo do estereótipo da santidade. Tem aparência de piedade, mas sem espiritualidade eficaz. Porque a gente olha, e é isso que eu estou querendo dizer, a gente precisa aprender a olhar não para a aparência, não para a árvore, olhe para os frutos, porque o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra estas coisas não há lei.
Não olhe para o protótipo do estereótipo da santidade. Não olhe para a árvore, olhe para os frutos. Porque se for amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliável, caluniador, intemperante, cruel, sem amor para com os bons, traidor, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, não é gente boa. É homem dos últimos dias. E o apóstolo Judas, em Judas 18, 19, chama estes hereges dos últimos dias de escarnecedores e sensuais. E diz expressamente que eles não têm o Espírito. A coisa é séria. A coisa é muito séria. Vamos lá, por favor, em Judas 18 e 19. Não tem capítulo, porque Judas só tem um capítulo, tá? Então a gente não escreve Judas 1, só escreve Judas, versos 18 e 19, por favor. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Esses são os que, a si mesmos, se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Então veja, é o que eu estava dizendo, né? Ele chama de escarnecedores, isso é, zombadores, ridicularizadores, e fazem a coisa se tornar digna de riso. E o evangelho não tem sido escarnecido por conta dessas pessoas? Não é isso que nós estamos vivendo? Então, são escarnecedores e são sensuais, que vivem e agem sob a influência das concupiscências e apetites animais. São intemperantes, eles agem, né, pela carne. E aí o apóstolo Judas diz, eles não têm o Espírito. Foi o que eu mostrei. Quem tem o fruto do Espírito age de um jeito. O homem dos últimos dias, ele não tem o Espírito, ele age de um jeito diametralmente oposto. É exatamente o contrário. Vamos lá em Romanos 16, 18. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas a seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Eles servem ao seu ventre. Eles são movidos, né? Quando ele diz o seu ventre, está dizendo as carências fisiológicas, né? A fome. Ele quer encher o pandu, né? Ele quer se dar bem fisicamente. Ele é guiado, né, pela sua barriga, pelas suas necessidades naturais. Filipenses 3,19 é algo muito parecido, mas vamos lá. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então tá aí, né? O Deus é o ventre. Né, foi o que nós acabamos de ler. Só pensam nas coisas terrenas. Então o apóstolo Judas chama essas pessoas que têm aparência de piedade, mas não tem, né? Ai deles que foram pelo caminho de Balaão, seguiram de Coré, na rebelião de Coré e foram embora. Né? São pessoas que eles não têm o Espírito. Foi o que eu fiz o contraponto e mostrei. Eles não têm o Espírito, eles agem de forma exatamente o contrário daqueles que têm o fruto do Espírito. Diante deste quadro, o apóstolo Paulo não toma meias medidas ou medidas paliativas. Ele dá uma ordem expressa e firme: afastar-se. Né? Ele diz aí no verso de número 5, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Então ele dá ordem expressa. Ele não diz, não, chega para conversar, tenta ver, né? Por quê? Porque são falsos mestres. Você pode ser persuadido por eles. A ordem é expressa: afasta-te. Não fique com essa multidão de homens dos últimos dias.
de mestres que estão nas igrejas com aparência de piedade, mas cujos frutos são contrários ao fruto do Espírito. Afasta-te. Ou seja, os cristãos devem se afastar das igrejas e mestres que têm títulos e cargos eclesiásticos e ações de aparente piedade, mas com sentimentos, intenções e frutos contrários. Estamos falando de perseverança na fé em Cristo. Estamos mostrando que os últimos dias, os nossos dias, serão dias violentos. O termo grego é para violento, cruel, doloroso, trabalhoso, angustioso. Né? Os dias são angustiosos, trabalhosos, dolorosos, violentos. Haverá mestres cujos frutos são o contrário do fruto do Espírito. O que você faz para perseverar na fé em Cristo? Se afasta deles. Se afaste deles. É o começo da perseverança na fé em Cristo. Amém, queridos? Entendido? Alguma dúvida, pergunta ou comentário? Pastor, Sim. é interessante essa questão do afasta-se, né? Parece que é um contraponto, né? Porque a Bíblia sempre vai falando sobre conversão, né? Convencimento e qualquer coisa nesse sentido. E a gente acha que a retórica ou o debate pode gerar uma certa... Salvação. Exatamente. Convencimento. Exato. Mas o ensino de Paulo é muito interessante, né? Esse afastar-se, porque se liga diretamente à situação ou à explicação de Pistes, né? Da persuasão, né? Esses homens têm uma persuasão maléfica, né? Que conduzem cada vez mais as pessoas para fora do centro da vontade de Deus, para um outro evangelho, que ele também vai em outro momento discorrer, né? Gálatas. E que a gente vê que o discurso desse tipo de pessoas, eles acabam sendo, como é que eu posso dizer? Eles de certa forma, vão minando, né, a doutrina que as pessoas têm. Se as pessoas não estiverem muito bem arraigadas, enraizadas, elas aos poucos vão se perdendo, e por isso afasta-se, né? É como o próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:33, né? E ele começa também dizendo, né? Não vos enganeis, né? Sabe, porém, isto, né? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Se você fica ali, não, vamos ficar aqui de leriado, quem sabe, né? Eu te convença, quem sabe. Você vai ser corrompido de alguma forma. Talvez você não chegue ao mesmo nível de corrupção daquela pessoa, mas de alguma forma você vai ser corrompido, né? Por isso a ordem, né, incisiva, né, assertiva, afasta-te. Ok? Ok, queridos? Mais alguma dúvida, pergunta ou comentário?